Eu estava conversando com Freud tem uns tempos bem atrás aí, né, entre esta estada de transcendentalidade inédita, aí, né, tem toda uma conjuntura priorada que isso é um fator rotativo ao longo do tempo, né? Quem considera e desconsidera, reambiguar e desambiguar pessoas, historicizações que num dado momento, que é um ato inédito, revisto, a quem se compara e diz, ah, foi esse eu na outra vida, ou qualquer coisa assim, né? Tem essa teoria, ou que viram relações heterotrofíveis racionalizadas como o que virou reducionismo histórico e que pela lógica não tem condição de ser burocracia mais de merda, né? Aos nem de quatro, quando bípedes. Quanto mais indefinido, mais a merda fede, né? Então, infinitivo é algo muito relativo. O verbo gerundificação é algo muito relativo. A escalaridade é algo muito relativo. Formularidade, então, fica percebido, né? Perante toda a luxúria que deixaram para arrastar mais ou menos, pior ainda, né? Aí, automatizado algumas questões, inclusive quando eu atingi uma questão espiritualista, psicografista, né, existe um momento de eu não estar pensando, tipo assim, não pensa, escreve, né? O que é um fator osmótico, tá escrevendo e não tá nem vendo, parece que não tá nem pensando, vírgula, entra um platô de automatismo absoluto, assim, da coisa, ainda que é um estado consciente, você entender mão, leitura e tal, mas a gente fez uma combinação de pré-desinconsciência para ser usado, inclusive, como reversa camuflatória, caso precise, vai imediatamente, olha isso, deixa o cérebro olhar, se alguém quiser fazer cópia de memória fotográfica, qualquer coisa, polua. Igual, por exemplo, né, pega um virgem e coloca para cansar nos esteroides. Ah, quanto trepou, quanto que não sei o que, você tem que conhecer o seu corpo e entender usar o seu corpo. Mas o que viram essas condições sobre o que dataram camuflagem, não necessariamente, porque são resultantes a quem atribui o uso, desuso ou qualquer coisa assim, né? Entre processo cirúrgico, não cirúrgico, genética, abusou, não abusou, o que é o estímulo, a condição natural perante as propriedades das relações tais, né? Pró-radiatividade e tal, mas entramos num efeito. Até que ponto, né, você começa a querer transcrever algumas coisas, em que momento existe uma pauta psicografista que ela sentida, continuidade permeável, meio que osmótica mesmo, um mimetismo automatizado perante condições de mais novo, e até que ponto isso traz um dia um flash de coisas que você atribui que não lembrava, e o que é que sabemos de fato entre a nossa infância, ainda que não percebemos o que é na mão dos outros, né? A gente tem que pensar isso, mas no produto final, qual é o limite do seu pai, você sendo pai em filho, incesto, desincesto, qualquer coisa que você tem que atribuir, tá cuidando do outro lavando, até que você tá lavando chaco, tá sentindo nada, o que você atribui? Condição fecundativa, somativa, que é quem justifique platô orgasmático, não necessariamente, mas enfim, de um convite para um processo hipnótico que implicava em eu utilizar o recurso psicografista. Tipo, eu falo alguma coisa que você não queira, ainda que não tem esse... Tem primeiro aquele momento de se veja pelado e se veja o tempo todo, ou como você é, todo mundo, alguém te vendo. O que é parar para rezar, né? E o que são essas situações? Ah, num dado momento eu quero parar e engenhocar, josso engenhocar, não pejorativizadamente, registros cumulativos que implicam em sabedoria temporal para o seu ir e vir, e não necessariamente a quem interprete, né? Que virou um momento histórico. Aí pensa no estado de eletrocutagem trepidante, que pega às vezes uma questão minuciosa, de você fala, como que eu lembrei isso? Eu lembro disso, só que era muito pequena. Então, e aí depois eu ter que, ainda que a letra tava um garrancho tenebroso, né? Algo assim, bem cadeira elétrica, bem frenético, vamos assim dizer, um homem. Falar que eu não conheço um homem é um negócio também complicado, né? Entre o que são pessoas periodificadas e a quem justifica a película do ir e vir. Ah, ninguém faz nada.
interessado a quem atribuir fator sexual agudo ou não, perante uma condição social não pensada, o que é um instinto de máximas e o que é, de fato, a relação heterotrófica colocada como coisificação involuntária perante a luta multitrabalhista, que é o correntismo intertegumentar, ou assim vamos colocar sobre uma condição interblindada, e a quem justifique parcialidade ou né, relações assimétricas perante o correntismo tal, que isso implica em luta pela dinâmica auto-observável e interobservável, como a quem justificar a estática que se perceba em correntismo temporal perante as relações herançáveis, né? Até que ponto anátomo-elementares que se justifique metamorfosificar relações dicotomizáveis como corpo sem alma, né? A gente atribui muito isso, sujeito de rabo para cima, que não tá nem aí para nada, que dorme nem aí, os que são parasitários ou arrastados à conveniência de quem o observe, ou tá com tempo organizado ou não necessariamente para, até que ponto reage, ou você tem uma reagência de perceber que o outro é menor, descabido, maior. Tem-se todas essas questões que vêm entender quem somos perante tocar e não tocar, né? Então, essa relação correntista, em que momento atribuir corpo dicotomizado como alma elementar não anatomizada é algo, né, cerne comparável, né? Quem justifique deixar dos convites relações proporcionais porque comemos um bicho não necessariamente menor, né? E não necessariamente ao valor das coisas vivas e independente o que é necessidade de passividade corporal, como isolante, como peso ósseo, a quem atribui o valor da sinapse reparável, né? Regenerativa, e antes de sinapse, o que é o valor do ato de fato correntista perante em que momento a abstratualidade permite ectoplasmaticizar radioatividades, proteolinizações, né, desapoptosíveis, combustíveis tais, né, a quem atribuir anaeróbio sem água como aeróbio em platôs variados que levam à hipertrofia, né? E de fato o que é tirar tempo do destempo, né? Máquinas produzidas, quem vira a parte principal de dizer sobre a condição isotônica ou numa cadeira extensora, qualquer coisa, né? Entre você olhar o que são os platôs que você fala, nossa, tomei uma porretada e amorteceu o impacto, entre as relações vertico-horizontais literalmente complexas, o que é o ponto nulo e amortecedor, você está com o braço para cima assim, em um dado momento parece que um câncer em algumas condições. Aí você atribui o que é fazer com que sinta, entre excêntrica e concêntrica, o esforço o tempo todo, né? Aqui em morte sempre, vida sempre, mas o que vira entre a condição extracorpórea, justificar, impulsionado por esse ou aquilo, coloca-se uma máquina que justifique, ajusta a velocidade e o peso de acordo com todas as angularidades, né? Despeso até onde entre produção, causa e efeito de saturação, mas que num dado momento tenta-se, né, arcabouçar, né, angularidade, mesoamplitudinável, que recorte parcialidade, multiperceptiva comparável, qualquer coisa assim, perante o que virou, né, dicotomizar questões antes do corpo, além do corpo, após o corpo, né, colocando isso aí, né, questões bem sistêmicas perante o contexto da relatividade em si. Então, o que era causa e efeito de relatividade direta enquanto com Einstein, né? As pulsões ou a condição toda colocada, né? A condição colocada enquanto uma casa, uma coisa de cada vez e todas ao mesmo tempo, já estavam te roubando, então a gente tem que criar desaerificações usufrutais para que purgatorizemos, despurgatorizemos castificações espaciais tais, né? Perante a complexidade de estratos de ventos específicos, energéticos, que fala até que ponto, né?
é do ponto que está no espaço, né? Quando a gente coloca, né? Uma estrela mais velha que a Terra, não sei o que, questões, né? Aí, que é o campo relativista direto e indireto de causa e efeito corporal. O morto, a quem justifique onde está entre morto e vivo, sob relatividade restrita, relatividade geral, relatividade espacial, como literalmente especial, que num dado momento, né, apresentar-se entre cálculos que já se faziam ou descálculos, tendo apresentado o cerne condições específicas entre o computador e tudo como formatou as paredes, figurações, codificações, e num dado momento entre estereótipos, o que são relações genofenotipolíticas, hipertrofíveis, né, hiperplasíveis, deshiperplasíveis, catabólicas, anticatabólicas, quando entre estados dimensivos a taliarizantes, né, a formularidade receitual da variável correntista perante a constante, a quem atribua momento estático comum, horizonte de eventos, constante como cosmológico, variável cosmológica, né? Algo literalmente, né? Quando num dado momento você tem um pacote, o clímax total. Aí você está fazendo o cálculo, envolve energia, visto um cerne categorizado, que é um cerne corporal, dentro de uma máquina de bronzeamento artificial, um acelerador de partículas, relações entre o que é o hormônio, a energética corporal, termogênicos, condições sustentáveis de radical, colocado como desmaciçado em modernidade futurível, a quem justifique reversa, sentido horário, anti-horário, abduções, condições todas, e num dado momento você lidar com cálculos, subsistencialidade envolvendo casa, rua, trabalho, questões sobrenaturais, questões templárias, iluminaticistas, apostoleiras, né? O que vira o correntismo, a fila anda até no Vaticano, quando fez fila, quando desandou, né? Questões tais, né? Entre, né, sobre monoteísmo independente de paredes, então a configuração da coisa, né, sobre o modelo mais aplicado do que veio correntismo físico e literalmente dizer quem somos entre sobre maiores existenciais, que não é dúvida, e a quem atribui poder mensurar astrologia, virar astronomia, não necessariamente entre pontos tais, que a reatividade, né, o reator, a fusorificação mesofisista justificou esse panorama com uma categorização excelente, muito grande. Em que momento a perpetuação e o monoteísmo, já como algo da casa, fica sobre inatingível, não necessariamente, como isso vira a macroperiodização sobre monoteísta, que é a quem atribui politeísmo, despoliteísmo perante a relatividade entre bichos e não necessariamente, a quem atribuir, né, superheroicidade assimétrica não comparável, né, abduzíveis diferentes, potencialidades que a gente fala aparentemente de ficção científica, o que vira entre propriedades fundamentais a quem atribui essa coisa. Então eu tive toda essa exploratória perante receitualidade radiativa, percebida sobre, né? Mas quando você colocar, e que são homens de guerras, e que foi permitido acreditar, vendo, dizer que não é um fator científico, não foi, porque sobre a guerra é um desastre. E dizer que tamanhas construções, tamanhas coisas que se permitiu entre o que a gente coloca como causa e efeito de teletransporte, a quem justificou deixar Arca da Aliança, sino nazista, ou qualquer outro o sinal, atribuir em que momento sobre, né, desse sentido, né, singularizar sinal repetitivo, né, entre a quem imagem vira causa e efeito do que ir voltar no mesmo corpo, e quem de fato esconde a imagem não esconde, porque desdivinizou o humano, como desconsagraram o sagrado humanizável perante as relações de sexo, né, e dizer não matarás, mas se vem te matar, você tem que defender quando você tem que se justificar enquanto linhagem. Então quem são os adversos e menores e que ganham, né, e que acaba tomando no cu perante o maior, o que vira dar golpe atrital, né, que vira ponto de impacto a quem, né, explosão, né.
Então, quando avaliando uma condição e o que é, né, uma vitruvianamente, não necessariamente, mas sobre essas condições colocadas como alguns mais complexos, o apontada tinha o filho deficiente, eu não aceitava o filho, a quem não sei o que, e esse era viado, e aí, entre paradoxo de igreja, não igreja, era tão perfeccionista, era atrasado, era inconclusivo, não necessariamente, a quem atribua todas essas questões sobre o que virou arte, cultura da arte ou do profissionalismo, em que momento sobrou-se arte, e não necessariamente a quem justifique indiretas sensoriais, o que é o testemunho direto e o que é a deficiência, não necessariamente a quem se compare no momento astrológico justificar que precisa escrever ou não pelo sim, passar pela arte, mas tem algumas coisas que viram mais, né, burocráticas e mais problemáticas perante o que é um voto direto, um testemunho direto. Isso aqui que eu estou fazendo, como é que é? Eu não tenho esquizofrenia e nem qualquer outra coisa, eu tenho coragem demais ou até muito pouco, talvez a mais passiva pelo que mais eu deveria fazer, né? Que momento isso vira causa e efeito de você conduzir, se autoconduzir em desmorte e desvida entre explosão variável a quem justifique, racionalidade enxergativa pelo que datamos correntemente natalizar morte educada, morte natural, morte acidentável, não pejorativizada em crime com outro, que vira aqui atribuir ao suicídio, não necessariamente, apontar o que vira o lucro para alguns, o sujeito quer estar, muitas situações tais, e apontar que ele volta para trás, vai para frente. Entre essa teoria de, né, pelo sexo, pelo antissexo, por cobranças sociais, casou e não tem filho, né? Há quem justifique falsos heterossexuais como falsos homossexuais. Caríssimos, soberbos, corruptos, fachadistas entre marcas e produtos que por vezes nem o que é o truque, né? Ilusionismo, miragem, diópetro, sei lá, né? Isso veio tão tardiamente para mim. É até assustador mesmo, porque eu olhava algumas coisas, não conseguia, tomei um choque pequeno, ou já não era mais conduzida a chegar perto daquilo, era um cansaço absoluto, então eu tinha que ter algumas minuciosidades tais percebidas, né? Mas mesmo assim eu me considerava uma impotente burra, não burra de apontar, não tinha um padrão de comparação de burro dentro de casa, mas existia chantagem do pai e da mãe, aquela coisinha de tio que acha meio demais, acha meio gostosinha, ai, é isso e aquilo, mas uns oportunismos e umas covardias entre atitudes tais e praticantes de infidelidade, exploradores, ainda que é bonzinho em algum momento, bonzinho é caralho, sem caralho, né? Que falava, como assim essas coisas acontecem dentro de casa? E como assim a mãe não tá fazendo e o filho tá fazendo? Como assim é o pai, essa merda tá agarrada em mim? Né? Como que é capeta vindo da barriga daquele diabo? Há quem justifique em atribuir, né? Deus entre Jesus e demônio, não demônio, né? Que existe um momento de clarividência muito grande sobre você enquanto mulher, num tempo unilateral de ter que perpetuar, e não necessariamente, nunca é para ninguém o que é a conveniência da maioria, mas quando dizer que atribuir, ou mesmo não se identificar com essa porcosidade toda e atribuir direito, dever, e vira como passivo de carregar um arrasto ou justificar um tempo a prazo da responsabilidade do que transferir e sentir tendo mais um e dar conta entre mais um e quem é o coadjuvante, o protagonista parcial, como se revela na pulsão que dizer que num dado momento um deficiente se torna deficiente, aquilo não atrapalha de um filho vir de tal forma, como alguns com HIV, o pai, a mãe, a filha nascer sem, né? Dizem tudo, né? O que são essas eritroblastose, posso atribuir a eritroblastose, infilias, hemofilias, desopsia, toda essa doideira, né? Que vira tudo muito descabido, tudo muito conveniente, somar mais tenebrosidade, né? E o golpe de que algum cumulativismo público tem que pagar, que já era não sendo, então nosso governo, a nossa igreja, opa, você escreve, você, né? Tem alguns padrões ainda que oralidade, né? Ato, josso,
teoricizência, né? A quem justifique prática não acidental e mesmo espectro revelatório literalmente comparável, entre aspas, né? Tem-se essa consideração, e de fato, entre tropas e pessoas que não querem entrar na barriga da fera, e quem é de fato a barriga da fera, no novo momento, né? Radicalização temporal a quem se compare, temporalidade como temperatura, em que num dado momento o sagrado de fato vem para alguns agudos que temperatura não faz conveniência, ainda que você tenha um filho. O que é ter um filho perante tamanha destruição corporal se não tivesse algumas invasivas? A responsabilidade de experimentar, entender a escala da idade. Mas sobre determinadas coisas você tem que entender o que já era, né? Um convite, um não, e constantemente um aspecto revelatório para um momento natalinizador especial, que não precisa ser agora, senão eu tenho que obedecer à castificação, porque a sideralização colocada, ela já foi colocada e impulsionada porque em datados tempos anteriores já foram convidados à extinção há muito tempo. Dizer que Jesus Cristo desobedeceu o Pai, não concordou com o Pai entre exterminar, por favor, tem questões que, né, entre aí escapam na ciência ou na abdução e ganham para falar mal falando, não, né? E até que ponto alguns fazerem mentira virar verdade. Agora, o meu maior segredo, que não é segredo, é a minha maior transparência, né, radical, que me convida a uma antecedência literalmente nobre, é o fato de, entre umas rasas, ainda que eu já tinha passado por condições hipertróficas, mesmo ter tido muita certeza, né, aparentemente, enquanto espaços ou condições abriam à frente, né, o que é um criptex, ou assim fizeram um criptex é isso, ó. Que são condições tais, aquilo tudo botar dentro da cabeça, ou quando no momento você tem que ver de fora, sentindo algumas condições tais, né? O que é, parecendo que tinha dois dentro, né? Condições entre escutar e ver, ouvir, e uma reversa que já era uma espécie de hipnose naturalizada, quem vira justificar e essencializar e desessencializar esses padrões extraordinários, né? Geniais, né? Genial, geralmente apontado como não entendido, deficiente e não cabível. E oportunista, quem justifica e vasculhar a vida, mas não fazer isso, né? E o que são pilares, que se não são eles, né? Que são, e dizer que aí desatribui valor, que o que está capinando todo dia, perde por esse que viu mais alto, comer e cagar e o cu do final do dia que não se resolvesse estava bom, né? E entre não é uma latinha, aquelas anilhas, né? A quem justifique todos eles e como eles jogam tudo, não considerando a latinha, não considerando a anilha, o cu, o descu. Então, né, num dado momento, graças a Deus, o momento chegou, pelo menos, né? Quem justifique com quem eu tô falando, né? É vantagem ouvir, é vantagem ver, né? Mas é a questão imaginativa que conta, as proporções que caracterizaram, tá com cabelo longo, pra pular, puxa no quadril, você ficar assim, né? Assado, né, que a porcosidade muito vende, muito agrega, traz leveza a algumas disciplinas que limpe de novo. Eu percebo muita coisa, né, que momento isso vem à mostra suja para poluir instinto, não perpetue naquele tempo, perpetue até aqui, né? Relações heterotróficas, tem que colocar o que vira o swing não pejorativizado, né? Politeísmo não é poligamia. Monoteísmo não é poligamia. É um fator muito inteligente. Não é racismo, porém não é antirracismo, porque é muita minuciosidade dentro de uma condição corporal, e não que não seja um hibridismo, até inédito. Mas naquela teoria é filho, né? Filho por quê, né? Quem fecundou primeiro? Tem esse jogo, né? E a quem se incomode. A questão é não poder jogar na rua, e a quem justifica quatro paredes não entrar, encostando, que até entre no hospital desmilagrado, pagando a coisa e não querendo encostar como deficiente físico nas costas do outro, né? Melhor a morte, é o que eles atribuem, não ficar para semente. O que é a semente, né? Então, essas considerações perante o que é automatizar, mimetizar, atribuir alienação e não alienação, impessoal, né? Padrão de repetição uniforme, uniformidade repetitiva, né?
sobre essas questões, mas a minuciosidade que justifica até você, a maioria engana, ninguém troca o certo pelo duvidoso. O padrão primeiro é você se sustentar solteiro. Vê se te deram liberdade para isso, entender o valor de todas as coisas que pagam e que seria, depois de você teria o outro ou já tem um dono pela coisa maior, tá além da condição corpórea. Ainda que você, suas células mortas caiam, renasça. Tem coisa que é tão lógico que vira muito descabido algumas questões, né? E o valor da trindade e a minuciosidade unilateral, simultânea, quem se compara, é algo muito, né? E permitiu-se picotar, que é oral, genital, vertical, horizontal, aqui em quadrúpede, bípede, anal, né? Que bom se todo mundo ficasse na anal, nunca nem foi proibido. Monoteísmo nunca impôs, tem momento nem quer que se compare nada. Não tem, né? O que virou essa teoria de todo mundo de quatro? Olhando os macacos, eu quero acabar com todos os macacos da Terra. A quem justifica atribuir fracasso, mas uns puxando o outro, comendo, chupando, estuprando os novinhos, tudo, né? Nossa, tenebroso. Entre tantos bichos que eu nunca observei, nem quando nova. Não teve essa coisa de bicho mais que um bicho fudendo perto de mim. Não teve. Ou que não colocasse, ah, se trancam num quarto, uma hora eu vou trancar, ou lá no outro quarto, mas são casados, o que quer ser casado, não tinha essa pulsão de proibido, não é? Não, deu um suporte muito grande para... E que atribuir quem vê quando você quer pegar um batom, ou você vê o que são ainda, crianças, não crianças, ou, né, passar um batom que você não tem dinheiro para comprar, mas ainda que seja dentro da sua casa, e trancar a porta no trancar, que você tiver com mais uma criança, já tá morto. Se tiver um outro desconhecido dentro de casa que ainda vai lá para dar o rabo e roubar as coisas, é muito complicado. Mas tem as questões todas que colocam o que é a libido infantil e a responsabilidade sobre isso. E quando o corpo tem que ter uma essência cuidada, transferida, um platô de trabalho produtivo, responsável dentro de uma casa, fator procriativo dos dois, o que é o valor da virgindade, não necessariamente, mas o que é o valor da transferência que alguns se fazem parasitas e tão familiarizados entre a quem justificar até o paradoxal, né? Eles não conseguem se desprender daqueles que eles etiquetam comendo tudo junto num dado momento. O que é cuidar, higienizar e olhar todas as relações e ver como a transparência da coisa acontece entre inéditas, o que é uma casa, o limite de uma casa, pensada entre filhos, a nudez e não nudez, a responsabilidade e responsabilidade de homens em um fardo de colocado entre algumas mulheres, que eu também só vejo de descabimento tenebroso, de comércio total, um filho novo que não seja aquele, ainda vendo o outro, estupra junto, vende juntos. Isso é proibido, porque aqui tem dono. A meu ver, tem dona, inclusive, né? Ou eu tenho que fazer essa representatividade, que do chão não passa, arrastar para lá e para cá, seria problema. Uma casa é um fator universal, poder construir, desconstruir, comer todo dia, muito gigantesco. O que é ser físico e não ser físico, entendeu? Ser correntista, espiritualista e não espiritualista sobre essas condições, né? E quando harmonizar uma tropa como um trabalho, a seriação de qualquer coisa, mas o que são armas, né? A arma corporal é quando você vive só para a arma, sobre infidelidade absoluta, quem justificar um fracasso enorme, né? Tenebroso sobre muita coisa. Edificar e não edificar exército, sobre políticas sustentáveis que se caibam em 24 horas e aparentemente se repitam, né? Entre os que não estão nem aí. Esses que não estão em imperativos, em litorais, desenvolvendo bombas aos pedaços, bichos em lugares que não pode ter, experimentos variados aparentemente entre águas, turismo total, aparentemente desportistas, caem também nas academias, né? Quando é que saíram, quando é que foram, cutucando alturas que não mais chamam, profundidades que não chamam. O que é, em que momento a coisa vomita e avisa, cutucar não necessariamente, né? O que vira o limite de enterrar e desenterrar. Né? Estimular, estímulo, chamar estímulo e resposta. Não acredita ou pedir quando quer descansar e não é chamado para pedir, e não é assim que funciona. Ou em que momento, né? Agradecer sobre uma condição tal, o que é você se deparar com o seu espectro conversatório. Eu não falo sozinho. Eu não tenho esses estímulos como escape. Eu sou absurdamente inteligente. Se eu quiser dar uma jogada de brincar, falar sozinho, eu não falo sozinho.
Ninguém me vê, quem dormiu perto de mim e tal, não viu alteração. Esses momentos de atividade, precisar de descanso, não posso um colchão mole, no momento o braço, isso aquilo, mas não tem essa... Eu não tenho esse imperativo nem de fazer xixi na cama, diz que eu fiz até os 9 anos, não sei, que atribuiu isso. Tinha um sonho que eu via repetitivo, um sonho infantil, um balão subindo, bonito, sei se tinha a ver com as coisas que eu via na televisão. Gostei de filme de terror, que é o escuro, eu não tive a coisa de procurar espírito, não procurar espírito, doideira com comédia, com terror, não. Acontecia, repetia, via as coisas na televisão, às vezes olhava, não olhava, não tinha, não tinha. Eu achava até bem complicado o que seria trabalhar, ainda que eu trabalhei bem num dado momento, né? E já tinha visto um monte de coisa num campo acadêmico antes, mas de repente você agora tem que prestar atenção diferente ou com uma nova roupagem. Não pode mais errar, ou se tornou mais livre para pensar aquilo, poporri de tudo, mas tudo de novo. Né? E de leigo sempre, quando você é considerado alguma coisa, mas esse já é mestre, esse já é doutor, com fardo meio desigual, eu tô achando, que virou descabimento efetivado, descabimento de cobaiamento. Achei muita coisa descabida, quando em dado momento o já extraordinário e saturado do campo acadêmico disse, agora tem que ser você. Senão não faz nem sentido, não está fazendo sentido para muita coisa, não fez sentido muita coisa. Que se torna um pequenininho, arrastado, mal, bota um fardo de coisa, depois aquilo vira, ainda que o sujeito há governos. Vou colocar a quantidade de temática que eu coloquei, que eu escrevi, e coisas que passaram para mim como se, nossa Deus, que virou aquela bolsa que eu joguei fora. Não, achei que eu nunca ia desfazer daquela bolsa. Cheguei em casa, uma madrugada inteira. Falei, quem vai ler isso quando eu vou entender isso? Manuscritos tenebrosos, escrevendo coisa aparentemente sem sentido, ora, né? Transcrever alguns critérios de automatização, raso, aí sempre colocando política, religião, não sei o que, abria sempre um monte de coisas e um monte de fórmulas, mas elas eram coisificáveis. Tava raso para mim, tava muito difícil também, entre tudo que eu já fazia. Mas é isso daí. Entre Freud e Einstein é que é o agudo de Da Vinci, o relativo de Einstein, o não psiquético de Freud e nem um pouco purgatorizado em fracasso sexual, que aliás fizeram uma merda absoluta, que é psicologia de nenhuma psicologia, de nenhuma sexualidade cabível. Nossa, velho. Essas propagandinhas entre o YouTube. Seja psicólogo, vai no divã sem ser do divã, não sei, nossa senhora. Uma merda assim, muito do caralho mesmo. Tenebroso, que eu acabei tendo que recurso, até dividir esse etapismo entre anal, oral, genital, anal, ou assim colocado. Num dado momento fui convidada a ver algumas coisas, o filme, né? A pessoa colocar entre de religioso a ateu, que momento tem que ser a sua luta por você, ou ateu para que você lute por você. Quem justifique o ínter de segundo e não necessariamente. Então lidar com o que o humano é capaz de desumanizar, fingimento que eles são o que virou, tem uma revelação para você, é tenebroso. E o sujeito ser médico, atribuir medicina e justificar um campo específico, a quem justifica psiquiatria, psicanálise, aí é outra coisa. Nem neurologistas fazem, neurologistas que, eu não sei o que eles entendem de esteroide, o que eles entendem de corpo, de padrão que ele se apresente, como que viram uma merda tenebrosa. Nutricionista que só sobe, que só desce, nutrólogo, nossa senhora, orto de não sei o que, tudo quanto é nome, medicina desportiva, do preparador sem preparação, do meso catabólico, do nome novo, um negócio muito tenebroso. E organizar tudo isso aí para subir de grau, nó. Teve algumas passagens. Já o Instituto de Segurança Pública analisa um outro período.
Eu sou insubstituível, inédita, sempre, todo dia. Mas com padrões disciplinares muito, né? Aí vira realmente não querer cozinhar, não passo fome, não sei mexer com determinadas coisas, mas é só pegar na internet, não é? E por que motivo você tem que nem achar o homem certo e para convidar você tem que ser a empregada? Aconteceram malhas novas, não precisar de usar ferro, cada um lavar uma roupinha, lavar uma vasilhinha, critérios tais de economia que os eletrodomésticos não estão trazendo, que é montar uma casa, consertar uma casa, né? Eu mesmo não tenho habilidades que eu acho de outro mundo, que é uma pessoa cortar um cabelo. Eu fico apavorada. E que é uma pessoa, quando você olha assim, a composição das coisas, como que achou fio, acho fio, algumas coisas que eles falam entre achar um elemento nobre, e você pergunta, achou mesmo? Ainda que, né, questões, mesmo eu tenho campos literalmente, né, complexos, que mesmo não é para mais roubarem. Ah, eletrocutar, vou saber se tá fudendo, tá aqui, por mim. O negócio é tão além, entendeu? É tão além, mesmo milagres concebidos, literalmente. Se o mundo falar que foi criado em 7, foi criado numa fração não vista, ou condições atemporais absurdas, inacreditáveis. Você entra em choque um pouco, só que é algo também muito convidativo. Você entra num dispêndio e numa perda de dinheiro que você faça sozinho, quando que você é comparado, né? Porque é muito, você toma muito tempo com você, porque tem que ser, não pode sair mais de você. Então não é um fator para coitadinho do novinho, coitadinho do velhinho. Aí eu tô a dizer para vocês o que é os deuses do pré-testamento. Entre instinto e ato, engenhoqueiro que não se permite engenhocar, desengenhocar, entendeu? Então tem uma coisa que você tem que mesmo ser um pouco autoritária, porque senão se ajoelhar é problema. Tô dizendo que não pode ficar de 4, joelho pra mim, ajoelho, quem vem primeiro, né? Não tem essa. Mas algo de, se for avaliar o tempo que correu, o que é uma celibatária, se fez em vários momentos, eu sou autêntica. Como conhecer as máximas e ver a liberdade e o direito como uma ponta descabida. E mesmo entre as máximas, receituar tudo, deixar o sujeito prontinho. Inclusive, quando você fala, não vai dar pé, o que você procura não é isso tudo. Eu não quero deixar esse fardo todo para você. Para você é alguma coisa mais rasa, alguma coisa mais sexual, isso, aquilo. Então, e não é questão de não lutar por mim, não. Tem coisa que no momento você... Então, o que é essa entre passivo e ativo? Justificar em que horas a perda é muito grande não pode ser mais ficar descabida, minha condição anticatabólica, né? É isso. Nossa, eu sou muito inteligente, é algo assustador. O que sobra, né? Tá enrugada? Tô. Então, o que você quer? Você já viu que tá enrugado? Ou você, entre qualquer outro, enruga uma hora também, seu pau, suas bolas mole, faltou falar um pouco mais, num dado momento, algumas questões quando não valorizam, principalmente quando não veem seus pais, ou que são outros, ou a miséria, as assimetrias monstruosas, não necessariamente, nas proporcionalidades, quando surge o sujeito começa a apontar a estética, porque não tem, porque mal tem, porque tem, não sabe ver que tem. É bem complicado, entendeu? Tolerar, ainda que eu tenha muita paciência. Tem hora que eu não estou fazendo questão de aparecer. Eu sei o objetivo é racionalizar a matéria e tentar humanizar, mas... né? Eu sou muito sapientada, muito exemplar. Ninguém pode roubar isso de mim. Tem como. Questão de lógica, de senso total, entendeu? Eu não permito. Se achar que pode, vai ver o pior dos demônios na sua frente. Então, até que ponto é melhor nascer cego
passar a morrer numa pancada de velocidade, suicidar. Né? Em que momento tem que seguir o protocolo de permitir que todos vejam a qualquer modo. Né? Já viu pelado? Que bom. Tá bom? Não tá? Acho que pode melhorar. Não tá bom, não. Mas, né? O que fizeram? Achar, protocolar e falsear, sintetizar, postular, cientificizar. Religião, na verdade, ela acontece pelo religioso, pelo monoteísta, pela monoteísta, né? Mas o que faz em branco, em ateu, e quando em dado momento sobra diferença, a única que você enxerga é preto ou branco. Né? Que são aqueles que inclusive buscam singularidades. Você tem o olho azul, você está brilhando mais ou brilhando diferente. Tem algumas facilitações que elas trazem percepção, mas traz também, alarma muita atenção quanto à falta de caráter e a busca de atalhos que implicam que esconde, que alguns têm vantagem de ser escancarado nas costas dos outros, entre tal do anonimato e essa coisa de você não podia ter colocado minha foto. Como assim? Você quer minha intimidade, não quer? Sabe? É muito monstruoso, muita coisa, sabe? Isso tem que ser exterminado. Não é mandar. Num dado momento temos uma relação aqui. O que você pode fazer, o que sobra para você fazer, caso você não fizer, entre eu ter que acertar o passo. A coisa funciona assim. Ah, ele falou, Deus, o outro lá, Deus é tão desgraçado que mandou matar crianças. Aí o outro lá, pastor, acho que foi o Caio Fábio respondendo, eu vi só por cima assim, escrito um negócio na internet. Não, ele não mandou matar crianças, ele mandou matar crianças. Quando já eram demônios há muito tempo. Ponto.